separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Olá, pessoal. Quanto tempo, hein? Semana passada a gente esteve aqui junto falando sobre o temperamento do sanguíneo, dando uma breve introdução, e queria desejar boas-vindas para você aí de casa. Muito obrigado por estar nos acompanhando nesse segundo episódio. Amanda, fala um pouquinho também aqui para o pessoal de casa aí. Mostra um pouco da sua desenvoltura como boa redatora, né? A Amanda é redatora, viu, pessoal? Você que é de casa, ela é redatora, manja muito das coisas do Stadec, escreve super bem, fala super bem. Fala um pouco aí. Misericórdia de Deus, Lucas. Essa manja. Nós queremos agradecer você que esteve conosco no primeiro episódio, né? Nós estamos dando sequência aqui ao segundo episódio com o Thiago Holanda, que está mais uma vez. Muito obrigada, Thiago, por estar conosco aqui, compartilhando a palavra. E nós queremos pedir também, né? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, curta, compartilhe, para que você não apenas guarde a bênção para você, mas que você possa compartilhar com o seu irmão. Thiago, muito obrigado pelo convite mais uma vez. sim. Sempre uma alegria estar aqui, compartilhar aquilo que Deus tem nos ensinado com vocês, com a galera que está nos assistindo. Um abração, Pai do Senhor a todos, né? E obrigado pela audiência. Amém, amém. Então, como a gente já havia falado, semana passada falamos do sanguíneo, e hoje o temperamento que a gente vai abordar, né, é o melancólico. Na verdade, você, né, vai abordar mais do que a gente. Então, assim, fala pra gente um pouco sobre esse temperamento, né? As características, fala um pouco do melancólico pra gente. O melancólico, contrário do sanguíneo, ele faz parte de um grupo de temperamentos mais introvertido, mais fechado em si mesmo. No sentido de que o melancólico ele tende a ser, por exemplo, o sanguíneo que a gente falou na semana passada, é aquela pessoa muito para frente, muito extrovertida, que chegando em todo lugar. O melancólico ele tem um posicionamento bem diferente, né? Ele não gosta de ser tão notado. É uma pessoa mais introvertida, muito fechada nos seus próprios pensamentos e ideais. Eu não estou querendo dizer aqui que o melancólico é uma pessoa inferior, negativa. Não. São estilos de temperamentos diferentes que levam as nossas emoções a agirem de forma diferente. Então, enquanto um gosta muito, o seu emocional se satisfaz com essa questão de conversar bastante, ser engraçado, o outro, né, tem um temperamento mais introvertido. Eles costumam ser pessoas muito sensíveis e habilidosas. Se você olhar, por exemplo, grandes poetas e escritores ao longo da história humana, boa parte deles teve essa característica de ser melancólico, né? Alguns estudiosos apontam, por exemplo, autores da grande literatura, né? Como melancólicos, por exemplo, Cecília Meirelles. Alguns acreditam que pelos escritos dela, pela forma como ela escrevia, se expressava, ela tinha características muito fortes de um melancólico. Um autor cristão que já apontaram também como um possível melancólico é o famoso C.S. Lewis.
autor de Crônicas de Nárnia, e eles têm essa característica de ser muito sensíveis e habilidosos. Sensíveis no sentido, que a gente fala sensível, a pessoa pensa que é aquele que se dói com tudo. Porque assim, quando fala, fulano é melancólico, já tem aquela coisa de, fulana, sabe, como se, na verdade, fossem mais defeitos do que qualidades. Como se fulano é deprimido necessariamente, né? Isso. Na verdade, essa sensibilidade do melancólico diz respeito ao fato dele não ser sentido e se doer com tudo, apesar de ser um dos aspectos. Mas o fato dele ter uma visão de mundo, de ele sentir as coisas do mundo com uma profundidade muito maior. Por isso que você vai encontrar muitos poetas sendo melancólicos. E aquele texto, aquela poesia que desperta algo muito forte, que mostra coisas que a gente geralmente não conseguiria expressar em texto, o melancólico consegue porque ele sente de forma muito mais forte. E geralmente eles têm essa característica, essa inclinação muito forte para as belas artes, né? São escritores, atores, pintores, eles têm muito essa inclinação por conta dessa sensibilidade que eles têm com o mundo. Sim, Tiago, eu até me identifico um pouco, porque assim, não sei se a gente falou disso no último episódio, né, sobre essa questão dos temperamentos. Cada um de nós manifestamos 2 ou 3 temperamentos, né, não é apenas um. E eu tenho uma pequena porcentagem, Tiago, de melancólico, né? Eu sou fleumática melancólica. E você falando, né, sobre essa questão da sensibilidade que o melancólico tem, eu lembro que eu tinha, digamos que, um grau mais acentuado na adolescência, né? É como se essa porcentagem ela tivesse destacado mais na adolescência. E Deus ele foi me apresentando, né, formas de trabalhar. Depois que eu identifiquei aquilo que eu precisava trabalhar, né, como melancólica, Deus foi moldando mesmo, sabe? E é muito interessante a gente perceber, nós estamos falando aqui de temperamentos transformados, né? E são temperamentos transformados pelo Espírito. Nós cremos nisso, né? A palavra de Deus fala sobre isso. E é interessante a gente entender, né, que o melancólico, ele tem essa questão da sensibilidade, né, aguçada, mas, Tiago, é possível, né, assim, em algum momento da nossa vida, essa porcentagem, ela realmente variar, ela equilibrar, ou acentuar, diminuir, existe isso? Uma pergunta que muitos me fazem é se o nosso temperamento muda ao longo da nossa vida. Sim. E responde um pouco do que você está falando também. Nós sabemos que o temperamento ele é uma carga genética que a gente leva dos nossos ascendentes. Falamos isso no último episódio. Então, a tendência é que ele não mude ao longo do tempo. A tendência é que a maturidade faça com que nós aprendamos a lidar mais com as nossas cargas emocionais. Então, hoje eu tenho 34 anos. Eu não sou o mesmo Tiago que tinha 14 anos. O Tiago de 14 anos, muitas das emoções que ele vivia, ele não sabia controlar. E acabava fazendo e falando muita besteira. Sim. O Tiago de 34 anos, né, 20 anos depois, tem um grau de maturidade muito diferente. E isso faz com que a gente aprenda a lidar um pouco com os nossos temperamentos. Somado isso, e como fator mais importante, a gente tem o Espírito Santo em nós. Então, os nossos defeitos, além da maturidade, o fator mais importante é que o Espírito Santo vai nos transformando, vai pegando os nossos defeitos e reduzindo, vai pegando as nossas fortalezas e destacando. Então, ao longo do tempo, essa porcentagem, digamos assim, né, vamos falar assim, ela parece variar, mas quando, na verdade, algumas coisas, alguns vícios que a gente vai tendo, Deus vai tirando. Deus vai mudando. É incrível perceber isso, né? Por isso que o livro que eu indiquei no último episódio, né, o título do livro é Temperamentos Transformados. Porque o Espírito Santo ele tem essa obra em nós de mudar as nossas vidas, não necessariamente mudando o nosso temperamento, mas mudando as nossas características e nos refazendo, né, nos reconstruindo. Os melancólicos, né, como você bem explicou, eles são muito dedicados ao que fazem. Quando o melancólico ele pega um projeto de vida, ele geralmente se dedica bastante. E tem uma característica do melancólico que particularmente eu gosto muito, e que as pessoas que estão ao redor dele também gostam bastante. O melancólico ele é muito fiel, ele é muito leal. Não somente aos seus propósitos de vida, mas às pessoas que estão ao seu redor. O melancólico é aquela pessoa que ele tem aquele grande amigo para a vida toda, né, em termos práticos. É aquela pessoa que quando ama alguém, quando ama um amigo, quando adota alguém para a sua vida, né, no sentido de amizade,
vai carregar, vai ser leal a essa pessoa. Aquela pessoa vai poder contar com ele sempre, porque ele tem essa lealdade que é muito característica do temperamento. Eu citei agora há pouco, né? C.S. Lewis, ele era um famoso melancólico, e o seu grande amigo de toda a sua vida foi o J.R. Tolkien, né? Que é um outro autor, né? Que foi o escritor do Senhor dos Anéis. Inclusive, foi quem ajudou o C.S. Lewis a conhecer a fé cristã, porque no início da sua vida ele era ateu. E eles foram amigos pela vida toda, né? Então, o melancólico ele tem essa característica de ser muito leal às pessoas e aos propósitos a qual ele segue e acredita. Muito bom. Tem uma adolescente nossa que ela fez algumas perguntas assim muito boas, né? Eu acho que a Amanda poderia até ler uma das perguntas dela, que algumas você até já chegou a responder no decorrer do próprio programa, né? Mas não sei se a Amanda está encontrando aí. Eu vou dar uma lida aqui. Tem um aqui que eu achei muito interessante. Eu poderia atuar em qualquer área da igreja com meu temperamento transformado? Ou eu devo me limitar às áreas que o meu temperamento apresenta maior facilidade? Temperamento não indica vocação e nem dom ministerial. O temperamento ele vai ser uma ferramenta que você vai utilizar no seu ministério, mas ele não necessariamente vai ditar o que você vai fazer, o que você é. Por exemplo, se a pessoa ela é fleumática, será que ela não pode entrar na docência? Será que ele não pode atuar no ensino? Claro que pode. É óbvio que é mais comum você encontrar sanguíneos e coléricos trabalhando no ensino, né? Isso é mais comum. Mas esse fator limitador ele não existe, né? Então, não acredite que você vai para uma vocação A, B ou C, porque você tem esse ou aquele temperamento, né? Quem vai revelar isso a você é Deus, né? Vida de oração, serviço na casa de Deus, vão mostrar para você o lugar que Deus quer para você. O seu temperamento vai ser uma ferramenta que Deus vai usar onde Ele quer. Muito bom, muito bom. Exatamente. E vale lembrar, Lucas e Tiago, né, que esse é um ponto que o autor destaca no livro Temperamentos Transformados, né? Ele fala sobre isso, sobre essa questão do temperamento, ele não delimitar o que você é, o que você faz, por exemplo, né? Inclusive, ele cita um exemplo de um empresário que demite o seu funcionário porque ele não tem o temperamento adequado, né? Isso, com toda certeza, isso acontece, né, no meio corporativo e tudo mais, mas assim, é algo que precisa ser notado, assim. É preciso entender que as pessoas elas têm diferentes habilidades, né? Elas têm diferentes dons. E o dom que ela tem, a característica que ela tem, seja aquela positiva ou negativa, como a gente está aqui pontuando em cada um dos temperamentos, ela vai se influenciar, né? Vai influenciar no seu trabalho, na sua igreja, na convivência entre os seus amigos. Então, isso é muito importante, né? Com certeza. E vamos pegar aqui o exemplo do nosso personagem bíblico padrão melancólico, né? Moisés. Moisés foi um líder que teve uma tarefa gigantesca para levar nas suas costas. Você pensa, não, líder, aí você associa logo automaticamente sanguíneo ou colérico, né? Os temperamentos com maior afinidade para a liderança. Moisés não era nenhum dos dois. Moisés era melancólico, né? Foi um homem que foi um líder extraordinário na história de Israel. Então não vamos, mais uma vez, né, voltando àquele tópico do episódio 1, não vamos usar o temperamento para justificar os nossos erros nem os nossos medos. Exatamente. Se Deus nos vocaciona para algo e o nosso temperamento é aquele, é porque de alguma forma Ele vai nos usar nesse sentido. Muito bom. Então, assim, você citou Moisés como um modelo, né, de personagem bíblico de alguém que era melancólico. O que a gente pode identificar de pontos a melhorar de alguém que é melancólico? O melancólico, por ele ter essa sensibilidade, ele acaba vivendo muitas vezes num mundo muito idealizado e teórico dentro dele. Ele é uma pessoa de um alto poder de reflexão, de síntese, né? Eu trabalho na universidade e é muito comum você encontrar colegas de trabalho, de profissão, professores, pesquisadores, que são melancólicos e têm um poder de síntese, de pesquisa, direcionamento de pensamento
muito aguçado, que é uma característica muito comum no melancólico. Contudo, isso faz com que ele viva num mundo muito idealizado dentro da sua cabeça que nunca vai corresponder com a realidade. E você vai encontrar muitas vezes um melancólico sendo um ressentido com o mundo ao seu redor, com as pessoas ao seu redor, tornando-se muito crítico ao mundo e às pessoas que estão próximas de si, porque essas pessoas e esse mundo jamais vão corresponder com a realidade que ele está criando. Sim. Então, eu conheço melancólicos que são muito ácidos, muito azedos. Você senta para conversar e eles descarregam série de frustrações, às vezes consigo próprio, às vezes com outras pessoas que estão próximas, porque essa realidade da vida não bate com aquilo que ele desenha dentro da sua cabeça. É interessante essa riqueza de pensamento, é interessante essa capacidade de sintetizar ideias, mas isso pode levar você a viver num mundo teórico que não existe na realidade. Ser inflexível é um perigo muito comum na vida dos melancólicos, são muito inflexíveis. O mundo tem que girar da forma como eu penso que ele gira, o mundo tem que acontecer da forma como eu acho que ele tem que acontecer. E se não for assim, eu vou me decepcionar, vou me frustrar, vou ficar ressentido e vou fazer algo que para um crente, para um jovem cristão, é extremamente perigoso. E esse talvez seja um dos pontos que a gente precisa mais deixar claro para a galera que está nos assistindo. Vai partir para um problema que a gente chama de antissociabilidade. Um crente, ele jamais, eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias, ele jamais pode ser um antissocial. Entenda, melancólicos que estão nos ouvindo, vocês não são necessariamente antissociais. Se vocês permitirem, se vocês viverem sem o direcionamento do Espírito Santo, muito provavelmente vocês caminhem para essa dificuldade, para esse problema. Mas não necessariamente você vai ser isso. O que é o antissocial? É aquela pessoa que se fecha muito dentro das suas ideias, dentro da sua vida, dentro do seu mundo, porque ele não consegue se satisfazer com o mundo verdadeiro que está ao seu redor. E um cristão, ele jamais pode ser antissocial. Por quê? Porque Deus nos convocou para sermos igreja. A gente falou sobre isso no episódio passado, né? A igreja é o lugar onde a graça de Deus se mostra na vida dos meus irmãos, e os meus irmãos vão ter contato com essa graça através da minha vida. Então, esse privilégio a gente só tem em igreja, na casa de Deus, no lugar onde Deus reservou para vivermos esse tipo de coisa. No momento em que eu me torno antissocial, fecho toda a minha vida para essa graça que pode me alcançar através da vida dos meus irmãos. E aí, o caminho já é muito conhecido, né? Antissociabilidade, para de ser edificado, fecha a oportunidade para edificar outras pessoas, enfraquece na fé e muitas vezes acaba virando as costas para Deus. Então isso é um problema muito sério. Melancólicos, deixem essa criticidade de lado. Aprendam a entender que vocês têm um dom racional, um dom de sensibilidade muito incrível. Deus quer usar isso, mas você precisa entender, a nossa realidade não vai fechar com o mundo que a gente vive, né? O mundo é decaído, é um mundo cheio de problemas, onde as pessoas sempre vão nos decepcionar. E se a gente for criar uma guerra, criar um fim de história por conta de cada decepção que a gente sofre, a nossa vida vai perder o sentido. Então, que conselhos você poderia deixar para alguém que é melancólico, assim, para poder trabalhar nessas áreas da vida de cada um desses perfis aí? Eu queria ressaltar isso através da vida de Moisés, né? Moisés foi um homem extraordinário, que você vai ver muitas dessas características na vida de Moisés. Sendo alguém leal, que renunciava, que Deus entregou tarefas difíceis, como, por exemplo, a tarefa de escrever na tábua da lei. Você consegue imaginar um sanguíneo fazendo isso? Com a sua impaciência. Deus dissesse para um sanguíneo, escreve aí as leis nas tábuas, né? O sanguíneo começava na segunda linha, jogava a tábua e ia-se embora. Escolhe outro, não quero não. Droga. O melancólico, ele tem esse poder de síntese, consegue fazer isso porque ele também é perfeccionista. Para você que é melancólico e está ouvindo a palavra que a gente está dando aqui nesse programa, eu queria dizer para você, não seja uma pessoa pessimista. As decepções da vida, na jornada que o melancólico enfrenta, acabam machucando muito o coração dele. E por ser sensível, essas dores às vezes são maiores do que nos outros temperamentos.
Então, isso gera um ressentimento, isso gera uma tristeza, isso pode levar a um caminho de depressão, isso pode levar a um caminho de autopiedade. Moisés tinha muito disso. Moisés foi um dos poucos personagens, né? Jonas e Elias foram outros, mas Moisés foi um dos poucos personagens que pediu a Deus que tirasse a sua vida. Isso não é comum na palavra de Deus. E ele teve um momento de tamanha autopiedade que ele chegou para Deus e disse: não, Deus, tira a minha vida. Não faz mais sentido. Porque ele olha para as situações e ele começa a perceber que, já que não gira em torno da forma como eu quero, eu também não quero que mais aconteça nada. Isso leva para depressão, isso leva para uma tristeza sem fim. Isso leva para um caminho que muitas vezes é difícil de resgatar. Você que é melancólico e está ouvindo esse programa, eu quero que você saiba que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas inclui a vida de todos os melancólicos na igreja e no mundo. Você que é melancólico, não permita que a tristeza, o ressentimento, a mágoa, a angústia e as decepções dessa vida façam uma raiz tão profunda que seja difícil de arrancar. Se você se decepciona com pessoas, se você se decepciona com as coisas que acontecem ao seu redor, mire, foque, olhe para aquele que jamais nos decepciona, Jesus Cristo, nosso Senhor. Todas as vezes que nós somos decepcionados pelas pessoas que caminham ao nosso lado, quando a gente olhar para a horizontal e ver que a gente está sendo decepcionado, é o desafio de olhar para a vertical e saber que na vertical nós jamais seremos decepcionados. Esse é o conselho que eu queria deixar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, muito bom. Então, assim encerramos esse segundo episódio da série Temperamentos, falando um pouco sobre os melancólicos. Próxima semana vamos tratar de outros temperamentos, então continua ligado no nosso canal, né, curtindo, compartilhando, e a gente se vê no próximo sábado. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Tiago, mais uma vez. Obrigada, Caio. Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.